em gratidão a Ele, pedindo ao Senhor um tempo de paz sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, que esse Shabá represente verdadeiramente toda a nossa dedicação, a nossa confiança e a nossa entrega ao Senhor. Vamos orar? Amado Deus, eu quero te agradecer nessa noite, finalzinho dessa tarde, encerramento dessa semana, e agora, Senhor, a entrada de um novo dia, a entrada da viração desse dia, da viração desse tempo. Hoje, Deus, em um Shabá, queremos aqui, em oração, te dar graça, te agradecer por tudo aquilo que tu tens feito na nossa vida. Foi uma semana ímpar, foi uma semana única, foi uma semana em que nós aprendemos, foi uma semana em que nós vivenciamos, foi uma semana em que nós verdadeiramente dedicamos a nossa vida a Ti através da Tua palavra. É muito pouco realmente diante daquilo que Tu tem nos concedido, diante daquilo que Tu tem nos dado, ou diante daquilo que Tu tem nos apresentado. Mas Tu és o Senhor sobre a nossa vida, Tu és o Senhor sobre a nossa casa, Tu és o Senhor sobre a nossa família, Tu és o Senhor sobre os nossos sonhos, Tu és o Senhor sobre aquilo que verdadeiramente temos entregado a cada dia, a cada momento nas Tuas mãos. Tu és o início, Tu és o fim, Tu és o alfa, Tu és o ômega, e a Ti, meu Deus, dedicamos a nossa fé, dedicamos a nossa gratidão, e oramos a Ti, para que nesse momento, meu Deus, em um Shabá, que haja verdadeiramente o descanso do Senhor, o descanso do Eterno, sobre cada casa, sobre cada família. Muito obrigado por esse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Quero convidar você que acompanha esse vídeo, essa live, para que na oportunidade você possa compartilhar, você possa multiplicar a palavra do Senhor, que nesse momento ela está sendo ministrada, ela está sendo pregada. Então que o Eterno possa verdadeiramente alcançar a tua família, a tua vida, de uma forma muito especial. Eu quero nessa tarde, início de noite, ler o último capítulo dessa nossa jornada de 5 dias. Eu já estou aqui, na expectativa do próximo mês, e quando nós estudarmos ali o capítulo 6 até o capítulo 10 do livro de Josué. Mas eu creio que essa semana, muitas verdades mesmo, nós conseguimos extrair da palavra do Eterno, da palavra do Senhor. Eu creio que nessa semana nós conseguimos marcar um tempo na nossa vida, na nossa geração, e eu creio que chaves foram dadas, chaves foram entregues. Agora eu quero convidar você, amado, a não pegar essa chave e guardar. Eu quero convidar você a pegar essa chave e utilizá-la. Vire mesmo essa chave, creia naquilo que foi falado essa semana, de cada palavra, de cada observação, de cada detalhe, de cada revelação que a palavra nos revela. Se hoje a gente voltasse novamente ao capítulo 1, novas revelações nós teríamos, porque a palavra de Deus ela é renovável, ela se renova a cada manhã, a cada dia, a cada momento. No capítulo 5 do livro de Josué, diz a palavra do Senhor assim: E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desta banda do Jordão, ao ocidente, todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passassem, derreteu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: Faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel em Gibeate-Aralote. E foi esta a causa
porque Josué os circuncidou, todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, depois que saíram do Egito, porque todo o povo da ira estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, tinham circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra, que o Senhor jurara a seus pais, dar-nos terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos, a estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, por os não circuncidarem no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje resolvi de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Versículo 10 diz: estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó, e comeram do trigo da terra, do ano antecedente ao outro dia, depois da Páscoa, pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram trigo da terra do ano antecedente, e os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Ora, a partir do capítulo 6, nós vamos ver a conquista definitiva. Esses 5 primeiros capítulos, nós vamos observar que há uma preparação. Desde quando Deus chama Josué, desde quando Deus motiva Josué, desde quando os espias vão, desde quando os espias retornam com as informações, desde quando o Senhor dá um comando para Josué sobre a Arca da Aliança, a passagem do Jordão, as pedras que foram tiradas, e agora ao desfecho. Agora nós não estamos mais do lado de cá, mas nós já ultrapassamos o outro lado do Jordão. O milagre aconteceu. Ontem no capítulo 4 nós observamos um milagre que foi justamente as águas do Jordão pararem. E uma das coisas que eu frisei e chamei a atenção é o que está no versículo 10 do capítulo 4, a parte B, que diz: apressou-se o povo e passou. Na verdade, ali nós estávamos diante de um grande milagre de Deus. Ali a gente estava diante de uma grande manifestação
do poderio do Senhor. Imaginar que as águas pararam como uma grande represa, como uma grande parede. E interessante que as águas não pararam. O rio não parou. Então é óbvio que ali foi se fazendo uma pressão e com certeza o nível ele foi subindo. E aquilo com certeza chamou a atenção do povo. Quem nunca tinha visto algo daquilo, daquela magnitude, daquele nível, ficou pasmo. Mas é interessante que eu frisei isso ontem, que justamente aquele milagre é um milagre parcial, é um milagre de passagem. Não é um milagre para você levantar, não é um milagre para você coloque as suas tendas e diga: nossa, quão grandioso é essa ação miraculosa do Senhor. Mas ali o povo passou de uma forma apressada, porque na verdade, não que as águas fossem de uma hora a outra desabar e alguém fosse morrer afogado, não. É que na verdade naquele momento era manifestação do Senhor, sim, mas algo sobremaneiramente maior estava por vir lá na frente. Então o povo passa o Jordão, e quando o povo passa o Jordão, uma das coisas que me chama a atenção é logo no primeiro versículo que diz que ouvindo os reis dos amorreus que habitavam desta banda do Jordão, ou seja, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passassem, derreteu-se, ou seja, esmureceu-se, entristeceu-se o coração, e não houve mais ânimo nele. Tudo aquilo que na verdade Deus tinha colocado no coração de Josué, os seus inimigos começaram a ser secos. Aquilo que animava o coração de Josué, que tomava posse, que tomava a alma de Josué, dos adversários começavam a se esmurecer, a secar, e no lugar do ânimo havia o desânimo, no lugar da alegria, a tristeza, a preocupação. Então, é importante frisarmos que 40 anos antes, provavelmente, essa situação, esse fato, não seria verídico. Porque, na verdade, o povo tinha acabado de sair do Egito. É bem verdade que houve uma mão forte do Senhor. É bem verdade que houve a manifestação grandiosa e gloriosa do Senhor. Mas, para Jericó, uma cidade fortificada, preparada, acreditar que uma quantidade de escravos passaram 4 séculos servindo ali e nos seus últimos momentos com uma escravidão severa. Como é que aquele povo, sem nenhuma estratégia militar, vai conseguir ultrapassar muros tão fortificados? Mas 40 anos depois, quando o povo ouviu o que na verdade estava acontecendo e que Deus estava manifestando a grandeza dele através daquele povo, os adversários, os inimigos começaram a ficar receosos diante daquilo que estava acontecendo. Existem momentos na nossa vida que nós temos temores. Eu não quero colocar aqui que os nossos adversários são pessoas. Mas na verdade a Bíblia diz que a nossa luta, ela não é contra a carne, não é contra o sangue. Mas a nossa luta, quando a Bíblia diz não é contra a carne, não é contra sangue. Porque quem tem carne e quem tem sangue são pessoas. Então aqui o relato principal do apóstolo Paulo é dizer que a nossa luta não é contra pessoas. Mas a nossa luta é contra principados, potestades, hortes espirituais e o príncipe deste século. Seres que habitam regiões celestiais. Então, na verdade, quando nós tomamos um posicionamento diante de Deus, e quando eu digo diante de Deus, é acreditar que realmente Deus está na nossa frente, que a arca vai na nossa frente, que o rio vai abrir, que as coisas vão acontecer. O nosso adversário, no mundo espiritual, ele derrete, porque ele entende o Deus que vai à nossa frente. Ele conhece o Deus que nós servimos. Na verdade, quando você se manifesta, você é pessoa, mas quando o teu Deus se manifesta, é outro nível.
Então o coração do nosso adversário, dos nossos inimigos, e aqui eu quero abrir um parêntese, porque muitas vezes nós acreditamos que os inimigos são exteriores. E muitas vezes, os maiores inimigos que nós precisamos enfrentar não são aqueles que estão fora, mas são aqueles que estão dentro. Eu acredito que durante esses dias, uma das coisas que mais foi falado foram nas crenças limitadoras. Existem crenças que nos limitam e que muitas vezes nos amedrontam, nos ameaçam. Existem momentos na nossa vida que estamos diante de um grande feito, de uma grande decisão, mas pelo fato de ser inédito aquela decisão, ou muitas vezes as pessoas ficam dizendo: para que isso? Você não precisa disso, você está bom aqui, isso que você está fazendo está legal. Então muitas vezes o nosso eu não tem a força necessária para que decisões ousadas possam ser tomadas. Eu não quero aqui fazer uma falsa modéstia e dizer assim: olha, é melhor você errar, entendeu? E lá na frente você dizer assim: olha, pelo menos eu tentei, tá? Do que pelo menos outros que nunca tentam e ficam pensando pro resto da vida: será que se eu tivesse tentado teria dado certo? Eu não quero aqui fazer um julgamento de valor e dizer: não, vá tentando, se não der certo, pelo menos você tentou. Não é isso. Eu não sou aqui nesse momento alguém que vai te orientar a sair tomando decisões aleatórias. Eu sei que existem momentos que o nosso raciocínio, que a nossa razão, que o conhecimento que temos de causa precisa sim estar na pauta do dia para determinadas decisões. Mas a questão é que às vezes eu racionalizo todas as decisões que eu tomo. E existem momentos que existem decisões que elas não podem ser racionalizadas. Como assim, pastor? Porque elas são atitudes de fé, do teu caráter, da tua personalidade, de acreditar verdadeiramente que Deus é o Deus que está contigo, de que você está tomando essa decisão, seja na sua vida profissional, seja na sua vida sentimental, seja na sua vida espiritual, ministerial, em qualquer área da tua vida. Mas essa decisão que você está tomando, ela é uma decisão que precisa de ousadia, de coragem, e muitas vezes lhe falta esse ânimo. Então eu quero deixar bem claro que na atual conjuntura que nós vivemos, existem muitos inimigos sim, existem muitas concorrências, mas eu quero te dizer que a maior concorrência, o maior adversário não é o que está de fora, mas o que está de dentro. Lembra que na verdade, quando Deus falou que ia entregar, na maioria eram 7 povos, os amorreus, jebuseus, gigazeus, heveus, heteus, eram todos com terminações eus. E um dos maiores desafios da humanidade é poder entender que esse eu precisa estar dentro do grande Deus. Eu preciso levar o meu eu para dentro do grande Deus. É por isso que a nossa palavra, o nosso vocabulário português, dá para que a gente possa fazer, né, essa colocação muito bem feita. Porque quando você pensa a palavra eu, pensa lá, eu. Aí se você colocar um D na frente e um S no final, a palavra que vai aparecer para você é Deus. O maior desafio das nossas conquistas é levar Deus, é levar o nosso eu para dentro de Deus. Quando eu decido levar o meu eu para dentro de Deus, como? É fé, é ousadia. E nós começamos a entender que aquele povo tomou uma decisão. Isso foi um processo paulatino. Josué, os príncipes, os sacerdotes e o povo. Observa, né, que veio. Deus fala com Josué, Josué fala com os príncipes, que fala com os sacerdotes, que fala com o povo. E o ânimo foi tomando conta novamente daquele povo, a ponto de que o povo atravessou aquele rio. E no dia que o povo atravessou aquele rio, se manifestou a graça, a grandiosidade de Deus. E logo em seguida, o que ocorre? Que os príncipes, que os líderes dos cananeus, daquele território ali de Canaã, começaram a ficar perplexos.
começaram a ficar boquiabertos diante. Deixa eu aqui abrir um parênteses e explicar para você que em alguns momentos a Bíblia fala Canaã e em alguns momentos fala Jericó. Quando se fala Jericó, está se restringindo à cidade. Quando se fala Canaã, é ao território. Dá um exemplo. Nós moramos em qual território? Geograficamente, nós chamamos esse território aqui em Belém de território amazônico. Então, quando nós falamos, eu moro na Amazônia, eu moro no território, no ecossistema amazônico. Então, esse território todo aqui que nós habitamos é o território amazônico. Mas dentro desse território, possui estados, que possuem cidades, Belém, Marabá, Santarém, Manaus, né? São cidades que fazem parte desse território que nós conhecemos como território amazônico. Então, quando nós falamos a Canaã, Canaã é o território, Jericó é a cidade. Só que ela era justamente a cidade mais fortificada de todos os povos cananeus. Ou, em outras palavras, derrubou Jericó, abriu a porta, abriu o portão principal. É interessante que existem momentos na nossa vida que nós queremos começar pelo mais fácil. Mas nós vamos ver lá na frente que nem sempre os mais fáceis são logo derrubados. Lá na frente nós vamos ver a situação de uma cidade chamada Ai. Claro, eu entendo que foi por uma atitude errada de Acã, mas aí a gente começa a refletir que decisões tomadas de forma assertivas, ela leva você a fazer conquistas grandes e sobrenaturais. Ou seja, quando Deus quer mostrar que Ele é Deus na tua vida, existem momentos que a gente não vou por aqui que é mais leve, por aqui que é melhor, porque esse é o lógico. Entenda uma coisa, existem conquistas que são lógicas, mas existem conquistas que são milagrosas. Eu entendo que quais são as conquistas lógicas? São aquelas de forma natural, você vai gradativamente alcançando, transformando, é o seu estudo, é o seu emprego, e ali uma outra faculdade, e ali um outro trabalho, e ali uma outra formação. Então, essas conquistas, elas são conquistas graduais, elas são conquistas lógicas. Mas existem conquistas que você sabe que do dia para a noite, no bom sentido da palavra, elas se constroem muito rápido. Então, existem momentos na nossa vida que Deus sim nos leva pelo lógico, nos leva pelo que é natural, mas existem momentos que o Senhor quer nos conduzir pelo sobrenatural. E quando a gente lê o livro de Josué, eu quero que você entenda que aqui existe uma lógica que não é a natural, mas é o sobrenatural de Deus. Existem momentos que Deus quer manifestar a graça, a glória, a grandeza dEle, para que você realmente possa sentir ainda mais que Ele é Deus na sua vida. Eu posso entender que você deve estar pensando em muitos momentos, dizendo, se eu tiver, Ele é Deus, se não tiver, Ele é Deus, né? É a letra da canção, né? Se fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Amém, eu sei disso. Jó é o maior exemplo. O que ele tinha, o que ele perdeu e o que ele falou. Mas entenda uma coisa, no final do capítulo de Jó, Deus muda a sorte de Jó. Deus não deixou Jó como um sofredor. Deus não deixou Jó como um derrotado. Ainda que as lutas fizeram parte e Jó permaneceu fiel, Deus decidiu honrar Jó pela decisão que ele tomou de ser fiel. Então o que eu quero que você entenda é que a nossa fidelidade, ela não pode depender de conquistas. Isso, amém, eu concordo com você piamente. A minha fé não pode estar pausada, ela não pode estar pautada, ela não pode estar firmada só naquilo que Deus entrega para mim, só daquilo que Deus dá para mim. É óbvio que a minha fé precisa estar pautada, precisa estar firmada naquilo que eu sei que Ele é, independente daquilo que Ele me dá, independente daquilo que Ele me entrega, Ele vai continuar sendo Deus. Se eu o adorar, Ele é Deus. Se eu não adorar, Ele vai continuar sendo Deus. Se eu fizer, Ele é Deus. Se eu deixar de fazer, Ele vai continuar sendo Deus. No entanto, lembra que um desses dias eu falei para você que o propósito de Deus é compartilhar a grandeza dEle, a soberania, o poder dEle conosco.
por ser herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Há uma unção sobrenatural. Nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Mas muitas vezes nós não fazemos uso daquilo que Deus tem e quer me entregar, quer lhe entregar. Mas essa entrega depende de um ato, que é o ato da obediência, que é o ato da fé. Todo mundo pode até falar que Pedro, quase Pedro se afoga, mas nenhum dos outros discípulos provou o que é pisar em águas e dar alguns passos. Ainda que eu entenda que Pedro foi afundando e tudo mais, mas pela palavra do Senhor, Pedro andou sobre águas. Ele experimentou o sobrenatural. Então existem momentos na nossa vida que nós precisamos entender que há em nós decisões que nos levam à frente ou não. Mas observe que o Senhor, antes de entregar aquela cidade, precisava de um elo, precisava de uma entrega do eu pessoal. Aí ele chama todos os homens, guerreiros ou não, e aí ele traz uma informação, que naquele dia, o Senhor queria que fosse feito facas das pedras. Nós chamamos isso, não que esse período aqui fosse o período da pedra lascada. Eu entendo que esse período aqui não tem nada a ver com o período histórico chamado de pedra lascada. Mas é interessante que, como esse povo ele não tinha acesso a certos instrumentos, o Senhor lhe entregou instrumentos naturais. E ali, a produtividade deles transformaram pedras em facas. E justamente os homens tiveram que cortar com aquela pedra a carne do prepúcio do seu órgão genital. Agora você imagina, homem adulto, homem macho, homem grande, homem guerreiro. Mas havia um sinal de entrega que aqueles homens precisavam ter. É o tocar na masculinidade humana. E aí eu me refiro aqui somente aos homens. É o toque na masculinidade, é o toque muitas vezes daquele machismo que precisa sim, nós entendermos que sacerdócio não tem nada a ver com machismo. Autoridade não tem nada a ver com autoritarismo. E muitas vezes nós queremos relacionar as coisas achando que uma é a outra e não é. Mas é interessante que, ainda que houvesse alguns requisitos, e aqui há um sinal, lá em Abraão, um sinal de aliança. E a Bíblia diz que então fez Josué para si facas de pedra, circuncidou os filhos de Israel, e foi esta a causa porque Josué os circuncidou. Por que motivo tu estás fazendo isso agora com a gente? Agora você está fazendo isso? Nós já temos mais de 40 anos, nascemos no deserto. Estamos aqui com 30, outros com 20, outros com 40. Mas é interessante que a Bíblia diz que a causa foi porque todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, já estavam mortos no deserto e ficaram pelo caminho depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saiu estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam sido circuncidados. Por 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito, interessante, né? Saem como escravos, mas no deserto se transformam em homens de guerra. É isso que o Senhor faz. Quando nós tomamos uma decisão e atravessamos o Mar Vermelho, nós tomamos um batismo de coragem, de ousadia, de transformação. O Senhor nos dá um batismo. Antes do Mar Vermelho, eram homens escravos. Atravessando o Mar Vermelho, vem um batismo e se tornam o quê? Homens de guerra. Homens de guerra que saíram do Egito.
que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais, dar-nos terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos, e a este Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ou seja, todos os homens, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Eu imagino os ferimentos, o sangramento, a dor, mas ali representava um sinal de entrega. Se nós estivéssemos estudando culturas pagãs, outros povos, era um ritual de passagem. Isso aqui não deixa de ser um ritual, mas a diferença é que esse rito é um rito de entrega ao Senhor, é um rito de humilhação diante do Senhor, é um rito que, na verdade, não basta dizer você é o sacerdote, você precisa aprender a entregar o que mais marca o teu eu, o que mais carrega como eu, e isso precisa ser na nossa vida como um todo. Eu não estou falando que hoje os homens precisam circuncidar-se no sentido de se operar ou coisa dessa natureza, mas é bem verdade que hoje a ciência mais avançada, trabalhada, nos traz informações muito importantes dessa parte, desse órgão masculino, e que muitas crianças quando ainda bebê, homens podem sofrer de fimose, e por isso muitas vezes sua carne do prepúcio é cortada, para que assim não sofra nenhum problema urinário. É interessante que o rito espiritual aqui já previa que aqueles homens, quando faziam isso, além de trazerem uma marca espiritual, lhes trazia um alívio natural, uma possibilidade de não terem enfermidades relacionadas a essa parte do órgão masculino. Não podemos esquecer que esses homens, eles habitavam o deserto, atravessavam o deserto. O cuidado de Deus é algo excepcional. Mas observa que aqueles homens, depois de passarem esse tempo, eram homens de guerra, eram homens que na verdade haviam crescido em meio ao deserto. Sua mentalidade não era mais a mentalidade da escravidão, não era mais a mentalidade do passado, não era mais a mentalidade do Egito, mas agora a mentalidade do desafio, porque a vida no deserto é um grande desafio. Viver com as adversidades do deserto é um grande desafio. Mas os desafios é o que nos fazem crescer. O que nos rompe, o que nos faz crescer, são os desafios da vida. Muitas vezes, as nossas zonas de conforto, e o nome já diz, é confortável, é porque nós já nos encaixamos naquela zona e ali a gente está confortável. É que nem quando você vai dormir, você busca um lado e vira para um lado, vira para o outro, e coloca o travesseiro e mexe o travesseiro. O que você está procurando? Uma zona confortável de descanso. E quando você encontra, você ali permanece, e quando menos espera, dorme. Só que nós precisamos entender que existem momentos oportunos para isso. Eu não posso passar o resto da minha vida vivendo em zonas confortáveis. E eu preciso dar passos de ousadia, de crescimento. Eu preciso dar passos de acreditar que o Senhor vai ser comigo. Agora sim, atravessou o Jordão, vamos celebrar a Páscoa. É interessante que nós temos dois paralelos de Páscoa. A Páscoa celebrada no Egito, uma Páscoa que celebra a libertação, mas aqui eu tenho uma Páscoa já no outro lado do Jordão, às margens, as mediações de Jericó. Mas essa Páscoa, ela não representa a libertação, ela representa a conquista. Qual é a Páscoa que você está celebrando nesse tempo na sua vida? Será que a Páscoa que você está celebrando hoje é a Páscoa da libertação ou a Páscoa da conquista?
Ah, pastor, eu quero celebrar a Páscoa da conquista. Mas você já celebrou a Páscoa da libertação? Porque se essa Páscoa ainda não foi celebrada na sua vida, eu sinto muito em lhe dizer, você não vai poder celebrar a Páscoa da conquista. Porque essa Páscoa, ela é fundamental para a nossa vida. Essa Páscoa, ela representa um divisor de águas. Olha o que diz a Bíblia, que quando os filhos de Israel, no versículo 10, estavam alojados em Gilgal, eles celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Eles comeram do trigo da terra que era do ano antecedente. Ao outro dia, depois da Páscoa, pães asmos, espigas tostadas, comeram no mesmo dia. No dia que diz a Bíblia que ali nas campinas de Jericó eles comeram do que? Pães e espigas tostadas. Eles não apenas comeram algo diferente, eles comeram, eles sentiram o fruto do que seria pisar aquele lugar. Existem momentos na nossa vida que, sabe por que nós não conquistamos? Porque nós não sentimos o gosto, nós não pisamos. Existem momentos que a gente acha que aquilo não é para nós. Existem momentos que você acha que aquilo não é para a tua casa, para a tua família. Tudo é muito caro, eu não tenho acesso, isso não foi feito para mim, eu não tenho como. E essas mentiras vão nos levando cada vez mais a nos sucumbir e a nos submeter a esses enganos, a esses sofismas. Mas nós precisamos hoje entender uma coisa: o Senhor faz com que aquele povo prove dessas sementes, desses pães, dessas espigas. Eles sentem o gosto daquilo que eles não sentiam há muito tempo, 40 anos no deserto, por conta do pecado, da prevaricação, da murmuração do povo. O povo passou 40 anos recebendo do Senhor maná, e aquilo ali era uma marca, as codornas, era uma marca do milagre. É muito bom, serve self todo dia, né? Serve self não, nesse caso é Lacaster. Todo dia Lacaster, chega, né? PF mais simples, né? Então, creio que o Senhor, quando Ele dá Lacaster. Então, todo dia mesmo é Lacaster, que era, lá vem a maná, lá vem a codorna, vai se comendo, vai se provando, tudo mais. Mas chega um momento, amado, que o povo ele prova aquilo que não é maná, não são as aves. E naquele momento que ele prova, eu imagino a reação da mente. Sabe quando você prova alguma coisa que você sempre desejou provar? Sempre você desejou possuir, usufruir. Você sonha muito uma casa e de repente você chega no lugar, você visualiza, você até pensa as suas coisas ali. Você sonha a tua família, você sonha a escola dos teus filhos. Aí você leva o teu filho, você sonha teu filho ali. É tremendo isso, porque o mundo hoje, ele é um mundo escasso de sonhos. São tantas impunidades, são tantas decisões erradas, sejam nos aspectos políticos, econômicos, a própria sociedade. Cada um quer tomar a verdade de si, que muitas vezes nós nos tornamos extremamente calculistas, não conseguimos sonhar. Mas existem momentos que eu entendo que você que está ali, você tem sonhos dentro da tua alma. Desate esses sonhos, creia neles, entregue ao Senhor, que Deus tem muito mais do que isso para você. Talvez você está sonhando, dizer assim: ah, pastor, eu quero esse ano construir a minha casinha, fazer o meu bangalô, e aí vai estar muito bem. E quem disse que Deus está a fim de te dar casinha e de fazer com que você construa o seu bangalô? Mas é que muitas vezes a nossa falta de fé não permite a ação sobrenatural do Senhor.
é um compartilhar, é compartilhar, mano. Ele quer compartilhar, ele não quer apenas servir você, mas ele quer que você verdadeiramente possa experimentar do que é ter fé, provar, sentir o gosto. E observa que aquele povo pisou ali naquelas campinas, saboreou, comeu, celebrou a Páscoa, e o extraordinário vem, e cessou o maná no dia seguinte. Agora, Deus está dizendo, é com vocês. Que o maná é com o Senhor. O maná vem do céu, é muito bom, mas me deixa dependente. E o Senhor não quer que você seja dependente do milagre. O milagre te deixa dependente. A única dependência que o Senhor deseja é relacionamento. Quando eu e você entendermos que o Senhor não quer que você, que não quer que eu, nos tornamos dependentes de Deus dos milagres, é bom. Milagre é ótimo. O Senhor é especialista, Deus é especialista em milagre. Mas eu preciso entender uma coisa, que não é isso que vai me fazer dependente do Senhor. Porque muito mais do que isso, eu quero ter relacionamento. E o relacionamento nos faz entender que o Senhor está comigo em todo o tempo. É o que Jó tinha. Jó possuía relacionamento com Deus. Por isso, ele tendo, o relacionamento dele está de pé. Não tendo, o relacionamento dele continua de pé. Porque o relacionamento de Jó com Deus não dependia daquilo que Jó tinha, mas daquilo que Jó acreditava, que o Senhor era na vida dele. Chegou um tempo de nós decidirmos na nossa vida, tomarmos decisões que aos olhos de muitas pessoas vão dizer assim, tomou uma decisão errada, tomou uma decisão precipitada, não deveria ter feito isso. Eu imagino muitos egípcios, quando ouviam a história do que tinha acontecido durante os anos, eu imagino, tá vendo? Saíram daqui, ó, morreram lá no deserto. Eu fiquei sabendo que as águas lá estavam amargas, fiquei sabendo que teve uns aí que a terra abriu e engoliu outros. Eu imagino essas histórias voltando no Egito e chegando no ouvido dos egípcios. Tá vendo, tomaram a decisão errada, para estarem aqui. Tudo bem que eles eram escravos, mas enfim, mas pelo menos aqui comiam, viviam, tinham a terra deles. Vão para ali, ó, tá vendo? Mas só que passados anos, vai ter que chegar uma outra informação lá no Egito. Qual, pastor? Se consolidou o extraordinário de Deus. Porque aquele povo aprendeu duramente, mas aprendeu na caminhada pelo deserto a ter relacionamento com o Senhor. E esse relacionamento foi dando garantia ao povo de provar do melhor e que o Senhor pudesse tirar no tempo hábil aquilo que era o seu sustento, mas que eles precisavam entender que por muito tempo eles comeram do maná, mas que agora que eles comeram, versículo 12, do trigo da terra, ainda que do ano antecedente, comeram ainda que foi plantado do ano anterior, não importa, mas eles não tiveram mais maná. Eu não sei qual é o maná que tem sustentado, porque entenda uma coisa, maná não entra na terra prometida, maná não entra em Jericó, maná é alimento de deserto, maná é provisão em tempo de crise. Maná, se a gente fizer uma relação que deserto é crise, que deserto é luta, que deserto é peregrinação, então pronto, no deserto é maná. Mas na hora que você pise, você tem o direito disso. Você tem o direito de ver o teu filho liberto das drogas. Você tem o direito de ver o teu pai, ou a tua mãe, ou o teu irmão liberto, em nome do Senhor Jesus, do álcool, do tabaco, do tabagismo, daquilo que rouba, daquilo que tira, muitas vezes, um lazer da sua família. Quantos e quantos, achando que estão no seu lazer,
estão sendo levados a tirarem das suas casas, das suas famílias, a tirarem um pouco do lazer, a tirarem um pouco de uma alimentação mais saudável. Mas muitas vezes o vício lhe tem roubado a possibilidade. Mas eu quero te dizer nessa noite, que ainda que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, como diz a palavra, não temerei mal algum. Esse é o fator preponderante, decisivo. Ainda que você esteja passando por tempos difíceis, por tempos de crise, eu quero declarar na tua vida, não tema mal algum, porque o Senhor está contigo. A vara dele, o seu cajado consola a tua vida a cada manhã, a cada tarde, a cada instante. Há uma promessa sobre a tua casa, há uma promessa sobre a tua vida. Eu quero declarar salvação, eu quero declarar salvação na vida desse pai, eu quero declarar salvação na vida dessa mãe, na vida desse filho, na vida dessa família. Porque o Senhor quer retirar o maná e poder fazer com que você sinta que há coisa melhor. Ainda que o Senhor esteja te sustentando nesse tempo de luta, ainda que o Senhor esteja te sustentando nesse tempo de crise, mas entenda uma coisa, a crise vai passar. Ainda que esteja tempos difíceis na nossa nação, no mundo, estamos diante de uma pandemia, não sabemos até que ponto aquilo que a mídia fala é verdade, aquilo que os meios de comunicações falam é 100% de credibilidade. Será que muitas vezes as informações oficiais são verdadeiramente oficiais? Mas muitas vezes a gente fica naquela situação, será que é isso mesmo que está acontecendo? Mas em meio a toda crise, é uma situação tão delicada de saúde, de muitas perdas, de perdas anotadas e outras que nem foram, e não se tem como falar de perdas e falar de números. Nós estamos falando de vidas, de famílias inteiras, e muitas coisas parando, e muitas coisas se definhando. E talvez você diz assim, eu entrei esse ano com um projeto e o ano já está acabando. Nós já estamos já em agosto, daqui a mais alguns meses o ano termina, e a gente fica pensando o que foi que eu fiz nesse ano de 2020, fiquei em lockdown. Se alguém perguntar no futuro, o que foi que você fez em 2020? Fiz lockdown. Foi o que eu fiz. E aí a gente começa a imaginar, e agora? Eu creio na autoridade que é no nome de Jesus. Você está de pé? Amém. Você está vivo? Amém. Você tem enfrentado a luta? Amém. Então entenda que você vai passar esse Jordão. Entenda que você vai sentar na Páscoa. Eu creio que em 2021, quando nós estivermos celebrando a Páscoa, nós vamos voltar a nossa memória para esse ano, e nós vamos dizer obrigado, Senhor, porque aquele ano foi um ano que eu precisei da tua mão sobre a minha vida, foi um ano que eu precisei verdadeiramente ser resguardado pelo Senhor. Mas eu creio que a nossa Páscoa vindoura, quando nós chegarmos em 2021, se o Senhor não tiver voltado, eu quero declarar que você vai lembrar, que a tua mente vai lembrar. E aí vamos lembrar do quê? Que um dia Deus nos sustentou com a provisão necessária, mas que o que virá pela frente vai ser uma terra que eu deverei conquistar, porque o Senhor vai dizer, agora você não precisa mais de maná. Você precisou de maná durante a crise, mas agora você tem força, pode caminhar, pode ir. E eu quero concluir essa noite dizendo que você não vai entrar só. Você não vai entrar só nessa jornada, porque Cristo, que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, Cristo, Salvador da humanidade, Ele vai manifestar a sua glória em teu favor. A Bíblia diz que, estando Josué ao pé de Jericó, ele levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada desembanhada, uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Eu imagino Josué um guerreiro, não sabendo de quem se tratava. Naquele exato momento, quando ele viu uma espada, um homem, nossa, deve ser um guerreiro de Jericó,
está querendo matar a minha vida, está querendo acabar com a minha vida. Imagino Josué se levantando e também desembainhando a sua espada e fazendo uma pergunta, talvez não identificando muito bem a figura, e ele faz a célebre pergunta: é tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E a resposta branda, a resposta sobrenatural, apaziguadora do Senhor vem. E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe: que diz meu Senhor ao seu servo? Porque eu posso concluir que aqui é uma aparição do Senhor Jesus. Porque a Bíblia pode concluir, podemos chegar à conclusão de que esse príncipe do exército não está se falando de arcanjo nem de nenhum outro tipo de anjo. É muito simples, porque todas as vezes que um anjo se mostrava a algum homem e que aquele homem tentava se prostrar, quando o anjo ele se manifestava dizendo: não adore, porque eu sou conservo teu, aquele anjo representava a figura celestial de um anjo. Mas todas as vezes que a Bíblia fala de um anjo ou de um príncipe manifesto ali, é que Jesus ainda não tinha se manifestado. Nós chamamos isso a teofania de Deus, é a aparição teofânica de Deus. É o Senhor Jesus manifestando a sua aparição antes do tempo humano. Porque o tempo celestial, Kairos, ele não determina pelo Cronos. O nosso tempo é cronológico, Cronos. Mas o tempo de Deus, a Kairos do Senhor, ele é um tempo eterno. E ali naquele momento, então, ainda não havia se manifestado no Cronos a manifestação do Filho de Deus, Jesus Cristo. Mas observa-se que no momento que Josué entende que aquele príncipe era a presença espiritual de um ser sobrenatural, ele se prostra e o adora. E ele pergunta: me diz, diga-me, Senhor, o que queres que eu faça? Diga o que queres que o teu servo faça. E aquele príncipe aceita a adoração, aceita a prostração de Josué e lhe fala: tira a sandália, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu estás, ele é santo. Por que santo, pastor? Porque Deus já havia santificado aquele lugar para entregar aos santos que haviam se santificado anteriormente. Toda vez que você se santifica por uma conquista, aquela conquista se santifica por Deus. Está entendendo? O povo se santificou. Lembra que no capítulo anterior, Josué disse: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas no vosso meio. No dia que o povo se santificou, no mesmo momento, Deus santificou o presente. Todas as vezes que eu me santifico, eu estou também santificando aquilo que Deus está entregando para mim. Naquele momento, Deus está dizendo, Jesus, a manifestação teofânica de Deus o Eterno, está dizendo assim: esse lugar aqui é santo, porque ele já foi santificado por uma promessa, mas consolidado pela santificação que o povo fez alguns dias atrás. Eu quero declarar nessa noite para você, e hoje nós vamos orar ao Senhor, e eu quero consagrar essa semana de ministração da palavra do Senhor. E você que nos acompanhou e que entendeu esses 5 primeiros capítulos do livro de Josué, quero convidar você a entender que esses dias foram dias de consagração. Daqui no próximo mês, nós vamos estar às 5 da manhã aqui orando, recebendo a revelação a partir do capítulo 5 até o capítulo 10. E eu creio que durante esse tempo de oração e depois
a manifestação, a explicação da palavra, nós vamos entender muito mais daquilo que o Senhor quer sobre a nossa vida. Quero agradecer a você que compartilhou. Quero agradecer a você que visualizou. Quero agradecer a você que deixou seu comentário, que viu todo o vídeo ou apenas uma parte dele. Mas que Deus possa estar abençoando poderosamente a tua vida nesse tempo. Eu quero orar por você nesse instante e dizer que o Senhor é aquele que vai manifestar a poderosa e onipotente mão dele ao teu favor. Oremos. Muito obrigado, Eterno. Te entregamos esta semana. Te entregamos essa semana fechada desta consagração, desta santificação pela tua palavra. Durante esta semana lemos, durante essa semana ouvimos, durante esta semana aprendemos, e agora nós queremos consagrar esta semana, porque eu entendo que a minha mente foi moldada, minha mente foi mudada pela tua palavra, entender que coisas novas virão, que conquistas novas virão, que haverá salvação na minha casa, que haverá salvação na minha família, que haverá coisas grandes do Senhor sobre a nossa vida. Eu quero te pedir sobre a nossa cidade, Belém do Pará. Eu quero te pedir pelo nosso estado, eu quero te pedir pela nossa nação, eu quero te pedir pelos homens que vivem nos quatro cantos desse planeta, que vivem nos continentes espalhados, lugares esquecidos, mas que não é esquecido pelo Senhor. Meu Deus, que tu possa estar abençoando onde quer que esse vídeo, que essa imagem, que essa palavra chegar, que esse ensino verdadeiramente possa mudar vida de pessoas, assim como mudou a minha, mudando a visão, mudando a perspectiva, mudando os paradigmas, mudando, Senhor, essas crenças limitadoras que nos impedem de avançar, que nos impedem de atravessar o Jordão, porque cremos que o Senhor vai na nossa frente. Muito obrigado. Abençoa teus filhos de uma forma muito especial, pois é no nome de Jesus que eu te peço e no nome de Jesus que eu te agradeço, Pai. Amém e amém. Que Deus lhe abençoe e até setembro, se Deus assim nos permitir. Amém. Um beijo no coração. Que Deus lhe abençoe. Amém.